Lançamos hoje mais uma WebTalk EcoSeguros. Convidámos Ricardo Azevedo, diretor técnico da Inova Risco, uma das principais corretoras, até mais do que corretora, uma MGA, Management General Agent, ou seja, uma instituição que está entre a corretora tradicional e a própria seguradora, com poderes de subscrição especiais. O Ricardo Azevedo e a Inova Risco estão bastante familiarizados com empresas e também com particulares, mas essencialmente com empresas, e gostaríamos de falar com o Ricardo sobre o ano 2020. Já passaram 10 meses desde o início da pandemia, já podemos dizer que a poeira já assentou ou começa a assentar, e já podemos ter talvez uma melhor, podemos concluir melhor sobre o que se passou. E eu gostaria de saber com o Ricardo, antes de mais, bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Queria perguntar-lhe quais foram os riscos que se manifestaram de alguma forma, de uma forma inesperada durante este período, durante estes 10 meses de pandemia. Muito bom dia e desde já obrigado pelo vosso convite. Em relação a 2020 e pensando naqueles riscos que ficaram mais no centro de todas as atenções, desde logo houve uma questão que está diretamente relacionada com o fator pandemia e que se prendeu com a interrupção do negócio, a interrupção da atividade das empresas. O aparecimento da pandemia e as necessidades emergentes de confinamento social levaram a que muitas empresas tivessem que quase de um dia para o outro ver a sua atividade interrompida. Isso veio conseguindo provocar uma grande agitação no tecido empresarial, porque as empresas viam-se obrigadas a parar. Com a paragem da atividade vieram as reduções, em alguns casos parciais, noutros casos totais da respectiva faturação, e depois também com uma potencial perda de clientes, pensando que durante este período houve algumas alterações nos padrões de consumo que se poderão ter alterado e, por isso, mesmo que a atividade retome, pode haver ali uma franja de clientes que se perderam. Para além disso, e aqui pensando também um pouco já mais na nossa esfera de atuação, enquanto Inova Risco, nós assistimos a duas tendências, ou mais do que tendências, a dois acontecimentos relacionados com dois riscos em particular que estão aqui no centro da nossa atuação. Gostava de elencar, em primeiro lugar, a questão dos riscos cibernéticos. E os riscos cibernéticos muito relacionados com uma aceleração enorme da digitalização de processos e com a questão do teletrabalho. Isto é, aqui uma vez mais ligado ao aspecto do confinamento social e também de um dia para o outro, ou no espaço de semanas, as empresas viram-se levadas a acelerar de uma forma que até então não teria sido pensada a esse nível, fazer uma aceleração enorme de tudo o que eram processos de digitalização, por forma a que a informação necessária à prossecução das atividades empresariais pudesse ser feita à distância. Tanto a partir de casa, uma grande parte dos trabalhadores, milhões de pessoas em todo o mundo, estão neste momento ainda a trabalhar a partir de suas casas, mas também pelo facto das pessoas, executivos, gestores, se virem impedidos de viajar, isto leva a que se tenham que conseguir formas alternativas de aceder à informação que é necessária para nós fazermos o nosso trabalho. Ora bem, todo este processo que, num plano normal, seria uma questão estudada, que demoraria, porventura, anos até conseguir atingir um nível de maturação indicado para que depois, então, as pessoas conseguissem fazer o seu trabalho em níveis maiores de segurança, com mais recursos, com formação adequada. Foi um processo forçosamente apressado e que acaba por prejudicar, sobretudo, esta questão da segurança. Ora bem, sendo que o mundo digital se tornou
muito rapidamente, muito maior do que aquilo que era há alguns meses atrás, e funcionando num plano de segurança por vezes indesejável, isto foi criar aqui um terreno fértil para a entrada de mais pessoas mal intencionadas, os chamados hackers, e tudo o que são pessoas que acabam por tentar de forma ilícita recolher frutos de toda esta questão, e veio, no fundo, colocar em muito maior risco todas as nossas movimentações no mundo online. Nós temos visto que o número de ataques cibernéticos disparou para níveis nunca antes vistos. Por isso acaba também para as seguradoras que exploram esta atividade, estarmos aqui perante um risco acrescido para as empresas e também para os particulares. Obviamente que há hoje cuidados redobrados a ter em conta. Ricardo, gostava também de linkar. Deixa-me só interromper nesse aspecto. Estamos habituados, ou pelo menos é notícia, quando as grandes empresas são atacadas por hackers. Pode-me dizer se nesta altura e com essa profusão de ataques cibernéticos já se estão a atingir médias empresas, pequenas empresas, ou continua no mundo das grandes? Temos visto, e todos os relatórios apontam nesse sentido, que hoje ninguém está verdadeiramente imune. Os ataques têm diferentes tipologias. Há ataques que são feitos tendo como alvo grandes empresas. Há depois outro tipo de ataques, e também com características distintas, que acabam por se dirigir a pequenas empresas e até a particulares. Naturalmente, quem está por trás desses ataques persegue objetivos diferentes, mas nós vemos que o número de incidentes cibernéticos tem ocorrido de forma transversal. E, portanto, hoje não estamos já perante aquele cenário em que apenas as grandes empresas ou que as empresas que mexem com interesses maiores são as atacadas. Essas, porventura, serão aquelas que também fazem mais manchete na comunicação social, mas depois no dia-a-dia nós vemos um conjunto muito elevado de empresas de diferentes setores, diferentes dimensões, e também não esquecer aqui a questão dos particulares, onde de facto todos estão imunes. Há alguns aspectos que acabam por caracterizar os alvos, naturalmente setores ou empresas que tenham tipicamente sistemas de segurança menos sofisticados, tal como empresas que, no fundo, mexam com interesses um pouco maiores, questões mais mediáticas, empresas que acabam também por estar envolvidas em transações online mais elevadas, acabam depois por ser os alvos preferenciais dos hackers. Por isso temos a interrupção de negócio e temos o ciberrisco. Foram, de facto, as ameaças que se avolumaram durante este ano. E, diga-me, em 2021... Eu queria só adicionar a questão da responsabilidade civil dos diretores e administradores. E explicando muito rapidamente o que se tem passado a este nível, nós estamos num contexto de grande adversidade, em que as alterações legislativas sucedem e que se tornam quase imprevisíveis. E mesmo hoje, que nós já vivemos alguns meses neste contexto, nós continuamos, e quem está à frente das empresas continua a ter que fazer face ainda a alterações que sucedem e que são de algum modo imprevisíveis, num contexto também de crescentes dificuldades económicas, e nós antevemos, se calhar começamos já a viver essa primeira fase, mas antevemos um ciclo económico negativo, e neste contexto a tomada de decisão numa empresa é, por definição, mais difícil. Quando os gestores têm menos tranquilidade, estão mais submetidos à pressão e têm que decidir num contexto difícil, naturalmente os erros podem surgir com mais facilidade. O escrutínio de todos os interessados, e
pensando, por exemplo, numa empresa que tenha uma estrutura acionista com vários sócios, com vários acionistas, naturalmente, quando as coisas correm menos bem, o escrutínio é maior e há mais facilidade em que o terceiro peça responsabilidades e que ponha em causa a decisão do gestor. Isto acaba depois por resultar num maior nível de litigância no que diz respeito à responsabilidade civil dos diretores e administradores, sendo colocada mais vezes em causa se houve ou não um cumprimento escrupuloso do seu dever de cuidado enquanto gestor dessa empresa. E é também uma tendência que nós temos vindo a verificar, não só em Portugal como em todo o mundo, que o número de reclamações nesta área tem vindo a subir. Ricardo, já na situação, podemos falar de pós-pandemia, no fundo, elencou 3 grandes ameaças: cibersegurança, responsabilidade de DIO, diretores e administradores, mas na situação pós-pandémica, há talvez aqui uma novidade, por exemplo, no caso da saúde. Será que quem foi, por exemplo, internado devido à Covid-19 poderá ter declarado isso como uma doença pré-existente? Ou seja, não sabemos as consequências da Covid-19 no futuro. Isso poderá ter implicações no caso dos seguros de saúde, no risco de saúde? Bom, há muitas interrogações que são colocadas agora perante o mercado segurador, na perspectiva em que, se por um lado o risco pandémico não era uma completa novidade, isto é, os principais chamados think tank da atividade seguradora, e aqui as grandes seguradoras fazem um grande trabalho a este nível de investigação dos chamados riscos emergentes, e dentro desses riscos emergentes a pandemia era um deles e era um assunto que tinha vindo a sendo acompanhado ao longo dos últimos anos, havendo outros que hoje em dia estão em cima da mesa, pensar, por exemplo, no caso da resistência aos antibióticos, das questões relacionadas com os microplásticos, com a nanotecnologia e os efeitos, no fundo, que estas grandes questões podem um dia trazer, ou ser trazidas para cima da mesa, e a perspectiva depois em que isto possa impactar mais concretamente o mercado segurador, os segurados e depois também o próprio desenho das apólices, por forma a que depois se tenha claro se essas mesmas apólices dão ou não dão resposta a esses chamados riscos emergentes. Aqui a questão da pandemia, infelizmente, caiu-nos no colo e levou o mercado segurador e todos os agentes que de alguma forma estão relacionados a ter que lidar com este aspecto e, no fundo, a ter que tomar decisões. Algumas dessas decisões depois acabam por ser de alguma maneira contestadas e podem, no limite, até seguir a vida judicial. Noutros, e progressivamente, as coisas acabam por ser absorvidas depois pela prática do dia-a-dia da atividade seguradora e acabam por resultar depois em processos diferentes ao nível da subscrição, da contratação, da necessidade de chamada informação pré-contratual, aquela informação que depois os tomadores de seguro têm que fornecer às seguradoras, etc. E há muita discussão que decorre neste momento. Tal como o Francisco elencava a questão do seguro de saúde, este ano colocou-se também a questão dos acidentes de trabalho, por via de que, como falava há pouco, milhões de pessoas em todo o mundo e também em Portugal, muitas pessoas acabaram por ter que continuar a sua atividade profissional, mas em vez de estarem no seu dia-a-dia no escritório da empresa, trabalham a partir de casa. E, portanto, colocou-se também a questão se o trabalho feito a partir de casa estava automaticamente coberto ou não pela sua apólice de acidentes de trabalho. Depois aqui o mercado vai se adaptando e vão sendo encontradas diferentes respostas para estas questões. Nem todas as seguradoras depois também acabam por ter a mesma abordagem às questões e nós, no caso da Innova Risk, nós estamos um pouco fora aqui do universo dos seguros de saúde
e também, enfim, vamos vendo de fora e vamos assistindo depois também, até na pele de interessados, porque pronto, também somos clientes, também somos segurados e vamos assistindo ao desenrolar das situações e ver daqui para a frente se esta questão da pandemia, da Covid e das doenças relacionadas, se também se vai colocar como uma necessidade ao nível da informação pré-contratual. Mas neste momento creio que ainda não existe uma resposta que possamos dar em relação a esta matéria. Ricardo, aqui para duas perguntas finais. A primeira eu sei que o negócio da Inova Risco é específico, é especial, mas quando terminarem estas moratórias que foram dadas às empresas, estes adiamentos do pagamento dos prémios, acha que isso poderá vir a afetar a produção? Ou seja, pode mesmo existir uma perda de clientes, uma perda de faturação por parte da indústria seguradora? Bom, é tentador pensar que sim, isto é, de um modo geral, e aqui ignorando por momentos, para fim do argumento, a questão do fator pandémico em si, mas de um modo geral, nós sabemos que os ciclos económicos fazem-se acompanhar depois também de alguma quebra da produção, se calhar não igual em todos os ramos da atividade seguradora, mas de uma quebra da produção, porque as empresas, ao viverem dificuldades na sua própria atividade, é natural e quase tentador que procurem economias de custos. E, portanto, sendo a apólice de seguro, em muitas situações, ainda encarada como um custo, é de esperar que muitos segurados vão ter com as suas seguradoras e vão tentar renegociar alguns contratos, se calhar vão tentar equacionar até que ponto é que faz sentido ou não manter determinadas apólices ou mantê-las com um nível de cobertura e de capitais tão alto e tão abrangente quanto o que acontecia até ao encarar dessas dificuldades financeiras. Isso será natural. Por outro lado, nós queremos acreditar também que estes fatores, de certa forma, disruptivos e que vêm trazer aqui a lume algumas dificuldades que nós todos, agentes económicos, cidadãos, sentimos quando somos confrontados com uma catástrofe desta natureza, que isso também se torna relevante do ponto de vista da identificação da necessidade. Isto é, as pessoas tendem a comprar aquilo que valorizam e os bens ou serviços nos quais conseguem perceber que podem cumprir alguma necessidade. No caso dos seguros, isto está ligado naturalmente à questão da necessidade de segurança. E eu acho que este acontecimento veio tornar mais forte o sentimento de que determinadas situações podem nos acontecer a nós, podem acontecer na nossa empresa, que a catástrofe e os eventos que são de uma intensidade muito severa, mesmo que sejam pouco prováveis, eles podem mesmo acontecer e podem virar o nosso mundo do avesso. Isto faz com que haja depois alguns riscos que se calhar são mais facilmente compreendidos pelos segurados e que eles no futuro até se mostrem mais interessados pelos mesmos, que no fundo hajam mais questões que as empresas procurem salvaguardar. Isto para nós é uma questão importante, que no fundo os segurados façam uma identificação dos riscos que mais facilmente possam colocar em causa a sua sobrevivência, que possam pôr em causa também os seus ativos, que os identifiquem e depois que vejam dentro das soluções que existem no mercado segurador quais é que são aquelas que as empresas conseguem pagar e para as quais conseguem encontrar uma proteção. Claro que depois também caberá aos agentes da atividade, às seguradoras, aos mediadores, a todos os envolvidos, ter um papel pedagógico aconselhando as empresas e os particulares no sentido de não descurarem
a proteção, que será, no fundo, também o garante da sobrevivência e da subsistência no futuro. Se encararmos a questão da contratação da apólice de seguro não como um mero custo, mas como um investimento, então é possível que nós consigamos atenuar depois alguns dos efeitos que a crise trará a nível das dificuldades financeiras. Ricardo, uma última pergunta. Eu vou aproveitar o seu conhecimento dos mercados internacionais e o conhecimento em Nova Risco. Acha que depois da pandemia, o que é que se sente no mercado internacional? Há maior flexibilidade na aceitação de riscos ou, pelo contrário, há um foco nos problemas conhecidos e pouca vontade de inovar ou de ir por caminhos novos desconhecidos? Eu acho que a resposta é simples. Se nós acompanharmos a história da atividade seguradora, e em particular nas últimas décadas, nós temos visto que há uma crescente sofisticação, uma crescente abertura para novos seguros, para estudar de forma mais antecipada possível esta questão dos riscos emergentes. Há, aliás, e a tecnologia possibilita isso, a entrada de novos players no mercado. A questão do Big Data, da inteligência artificial, veio também trazer para o seio da atividade seguradora agentes com ideias novas, com ideias disruptivas. Hoje em dia há espaço para se pensar fora da caixa e fora das linhas tradicionais. Naturalmente que depois há focos, há nichos, há determinados setores que num momento em particular, ou num momento particular da história, podem sofrer algumas dificuldades, levando àquilo que se conhece como o endurecimento do mercado, como os ciclos de hard market. E aí, se calhar, durante algum tempo, as seguradoras sentem necessidade de restringir a subscrição, a aceitação de determinados riscos, de fazê-lo em condições mais controladas, com prémios mais altos. Isso também faz parte dos ciclos. Mas de um modo geral, há claramente hoje mais soluções, a possibilidade de fazer soluções fora daquelas ofertas mais padronizadas e, portanto, possibilitando aos segurados desenharem a cobertura numa lógica de fato à medida. Eu acho que aqui há um exemplo interessantíssimo, que é o caso dos seguros paramétricos, onde é possível uma empresa que tem uma atividade, por exemplo, mais exposta a variações relacionadas com os fenómenos atmosféricos, fazer um seguro de forma a precaver-se da possibilidade de, num determinado ano, o clima não ser favorável à sua atividade, por exemplo, a falta de sol para uma atividade de exploração de painéis solares, ou falta de vento para a questão das energias alternativas que tenham a questão do vento como uma matéria-prima. E hoje em dia é possível, e há seguradores que estão disponíveis para desenhar este género de soluções, desenhar-se uma lógica de fato à medida e, portanto, definir para uma determinada empresa se o nível de vento num determinado ano for abaixo de um determinado nível que fica definido na apólice, portanto, a empresa pode ser indemnizada pelas perdas que sofra correntes dessa mesma redução. Hoje o mercado é vasto e claramente as pessoas têm acesso a mais soluções e a soluções mais diferenciadas. Muito obrigado, Ricardo. Da nossa conversa, que espero que viremos a ter uma também em breve, mas fico com a nota global de que há algum otimismo, ou pelo menos não há um pessimismo da sua parte, e o que é um bom sinal, porque nesta altura, se houvesse realmente sinais preocupantes, o Ricardo naturalmente estaria a anotá-los de uma forma acentuada. E não estando,
alguma esperança de que 2021 venha a ser diferente. Muito obrigado pela sua presença nesta Web Talk EcoSeguros e até breve. Obrigado. Até breve, obrigado.